Beleza. Bom, pessoal, nós já vimos aqui todos os processos de canais de distribuição no sentido de intermediários, né? Como escolher melhores intermediários, como você você não ter problemas com conflitos entre intermediários. Vimos os tipos de intermediários, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a modificação dos canais de distribuição, ou seja, quando eu vou selecionar ou ter que mudar um canal de distribuição, um intermediário. Tá? Então, essa aula de hoje, eu acredito que ela não deva demorar muito, não. Agora eu quero ver se eu faço umas aulas mais curtinhas, a gente já está chegando no final do ano, né? Mas se a gente faz umas aulas mais curtinhas, tal, mais tranquilas, e se a gente termina o ano aí de boa, né? O ano que vem volta no presencial, então acho que já vai ficar mais tranquilo para a gente, né? Aí eu pego mais no pé do vocês o ano que vem, beleza? Então, ó, vamos falar sobre a modificação desses canais de distribuição. Então, após a escolha do sistema de distribuição, deve a gestão da distribuição preocupar-se com a escolha dos intermediários. E lembrando que escolha dos intermediários é uma ação estratégica, tá? É uma ação que pode gerar mais custos para a empresa ou gerar descontos para a empresa. Se eu não colocar, por exemplo, o intermediário de uma forma correta, por exemplo, se eu não tiver um intermediário, vamos supor que eu venda daqui até Bauru, né? De Tupi Paulista até Bauru. Se eu não tiver um intermediário em Bauru e sim em Marília, tá? Esse custo adicional vai ficar mais caro para mim. Ao passo que se eu tivesse, por exemplo, em todas as cidades maiores, tá, um custo de distribuição aí, né? Isso não é de lei, tá, pessoal? Nem sempre. Como eu disse para vocês aqui, ele é estratégico. Então, se ele é estratégico, sinal de que não é uma coisa fixa, tá? Um minuto. Oi, Daiane, boa noite. Continuando. José Luiz, boa noite. Então, voltando, né? Para vocês que entraram agora, a gente está começando, está iniciando também, então não perderam nada. Tá? Então, o que eu estava dizendo aqui é que para eu modificar o canal de distribuição, tá? E eu já comentei muito com vocês sobre isso, que além dele ser estratégico, a mudança normalmente de canal de distribuição, ela é um item que pode ser muito caro, tá? Então, por exemplo, você implantar um sistema novo de canal de distribuição, você mexer no seu canal de distribuição, ele pode ser caro, extremamente caro, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, pessoal, porque além dele ser estratégico, ele pode ser muito caro, tá? Então, às vezes, a longo prazo compensa, mas, por exemplo, a empresa tem dinheiro para implantar hoje uma modificação nesse canal de distribuição, então tem que se levar em conta tudo isso. A empresa precisa ter um olhar macro, né? Um olhar maior, um olhar para tudo, para enxergar se vale realmente a pena você modificar esse canal de distribuição, ok? Ah, então, ó, os critérios utilizados para a seleção dos intermediários, eles variam de casa a casa. É evidente, tá? Vai depender se a empresa é regional, vai depender se a empresa é municipal, vai depender se a empresa ela atua no Brasil inteiro, vai depender o tipo de produto,
Então, ó, os critérios para a seleção desses canais, eles são os mais variados possíveis. Então, se eu pegar, por exemplo, como exemplo, Leites Brancão de Tupi, aí, do laticínio de Tupi, né? Leites Brancão, ele distribui perto da fábrica deles, né? Eles distribuem perto do laticínio, por quê? Porque esse leite ele pode estragar. Então, as cidades que eles distribuem não passam, por exemplo, de Prudente, elas não passam aqui da nossa região, aqui de uma determinada cidade. Por quê? Porque o produto estraga. Tá? Então, o que determina o canal de distribuição aqui? O produto. Tá? Mas nem sempre é o produto. Às vezes, você pode ter um produto que é nacional, um produto que tem distribuição nacional, e você está fazendo esse canal de distribuição para facilitar o escoamento desse produto. Tá? Porque, como eu sempre falo para vocês, não dá para você ter uma fábrica em todos os lugares do Brasil. Tá? Em todas as cidades, por exemplo. Então, você tem que ter intermediários. Beleza? Então, os critérios utilizados para a seleção desses intermediários variam, né, de caso a caso. Pode ser pelo produto, pode ser pelo próprio canal de distribuição, pode ser pelo tipo de distribuição com tipo de caminhões, pode ser o produto é nacionalizado ou ele é importado, então existe todo um trâmite. Então, tem uma série de coisas que eu preciso observar. Tá? A modificação de canais de distribuição é, para qualquer empresa, uma decisão com reflexos importantes em toda a sua estratégia. Ó. Então, a modificação, né, desse canal de distribuição em qualquer empresa, não é uma só, em qualquer empresa, né? É uma decisão com reflexos importantes na estratégia. Então, eu falei para vocês que o canal de distribuição ele é estratégico, a escolha dele é estratégica. Então, a modificação desse canal, logicamente que ela vai ser importante na estratégia, tá? E o problema dessa alteração deve ser colocado como hipótese futura, ainda na fase do planejamento do sistema de distribuição. Tá? Então, deve-se pensar inicialmente, por exemplo, num eventual planejamento, o que acarretaria essa mudança do canal de distribuição. Tá? Então, eu preciso levar em conta, como eu disse, o tipo de produto, eu preciso levar em conta os tipos de fornecedores, os tipos de intermediários, se é mais um tipo de intermediário, por exemplo, eu tenho atacadista, eu tenho varejista, eu tenho intermediários que simplesmente fazem a distribuição. Então, eu preciso pensar, por exemplo, se der algum problema no meu canal de distribuição e eu tiver que alterar, quais as hipóteses futuras que eu posso ter. Tá? Lembrando que quando eu falo de planejamento, eu falo de futuro, eu preciso prever, tentar prever o futuro. Tá? Então, ó, quando se pretende implementar determinada estratégia comercial numa empresa, a primeira etapa do respectivo planejamento é a decisão sobre quais canais de distribuição serão utilizados. Tá? Então, por exemplo, se eu vou implementar uma estratégia comercial, o que é uma estratégia comercial? Uma estratégia de vendas. Tá? E dentro de uma estratégia de vendas, eu tenho também estratégia de preços daquele produto. A determinação desses canais de distribuição e da mudança deles vai mexer com o preço final desse produto. Então, ele precisa ser feito de forma estratégica, ele precisa ser pensado, repensado para ver quais os problemas que poderiam acarretar. Então, ó, dessa escolha dependerão várias decisões de difícil alteração, ó, pelo que se deverá optar por um sistema com grande flexibilidade, se possível, né? Nem sempre é possível você ter flexibilidade em canais de distribuição. Então, eu preciso pensar antecipadamente, justamente, né?
Se eu puder ter essa flexibilidade, se isso estiver disponível para mim, eu preciso contar com isso, eu preciso contar com um planejamento, com um plano B, vamos dizer assim, tá? Então, de modo a poderem ser adaptados, né, aos diferentes cenários futuros, sem que isso provoque grandes modificações em todo o sistema comercial. Né? Então, por exemplo, se você pegar uma Coca-Cola da vida, né, é extremamente complicado a distribuição, né? Se eu pegar uma Ambev da vida, vocês viram todo o processo da Ambev, é extremamente complicado e estratégico também, por que não dizer. Tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado para ter o canal de distribuição de que eu possa ter essa flexibilidade. Tá? Flexibilidade, mudança, eu posso ter uma oportunidade de mudança se alguma coisa der errado. Tá? Por isso que se fala em flexibilidade aqui. Ok? Então, ó, as seguintes questões, elas devem ser levantadas sempre que se pretende implementar ou substituir um canal de distribuição de uma empresa, tá? Em primeiro lugar, quantas categorias diferentes de intermediário poderão ocupar-se da venda do mesmo produto? Então, por exemplo, eu tenho um produto, eu vou mandar ele para o intermediário, que é um atacadista. O atacadista compra uma porrada, tá? O varejista, ele é um intermediário entre o consumidor. O varejista não compra tanto assim. Então, eu vou poder vender esse produto no mesmo preço para esse varejista, para esse atacadista. As alterações de preço entre um e outro não vai causar conflito nesses canais de distribuição. Então, eu preciso ver tudo isso, galera. Lembrando, né, que ele é estratégico, então substituir ele pode onerar, ele pode determinar problemas seríssimos de conflito. Tá? Então, item 2, existe mais de um nível de distribuição para cada categoria de intermediário. A categoria de distribuição, por exemplo, eu tenho intermediário A e tenho intermediário B. A Coca-Cola ela manda do seu distribuidor, da sua fábrica para um distribuidor maior. Esse distribuidor maior ele vai mandar para um menor que vai fazer a distribuição nos locais menores. Então, vocês veem aí que tem níveis diferentes dessa distribuição. Tá? E os preços, como é que eu vou fazer essas revendas e tal? Então, né, é estratégia. Item 3. O fornecedor deverá vender indiferentemente a todos os distribuidores ou se concentrar em alguns. Tá? Então, tem determinados produtos que não querem, principalmente, por exemplo, em franquia, você não quer vender para vários, você quer concentrar em alguns que são os seus franqueados. Então, por exemplo, a franquia ela não abre para vendas para todos os intermediários. Tá? Ela abre simplesmente para os seus franqueados. Ok? Então, o fornecedor deverá vender indiferentemente a todos? Depende. Depende. Se a gente está falando aqui que tudo é estratégico dentro dessa mudança de canais de distribuição, né? Então eu preciso ver isso, se vale a pena ou não. Tá? Vale a pena você distribuir para todo mundo ou vale a pena você distribuir para ter alguns e ter alguns mais uma vida longa, uma sequência longa de compras ao longo da vida? Então, a empresa precisa medir também esse passo. Tá? Item 4. A utilização de mais um tipo de canal de distribuição será a solução mais eficaz? Tá? Logicamente, né? Mais uma vez aqui, repetindo, né? Se a gente está falando que é estratégico, então você precisa ver se
a utilização de mais de um tipo de canal é necessária. Tá? Se ela não for necessária, eu não tenho por que ter esse custo a mais. Então, eu preciso ver para saber se ela é eficaz ou não. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui, como eu repito para vocês, é estratégico. Tá? Quantas categorias diferentes, os níveis de distribuição, o fornecedor de vendendo produtos indiferentemente para todo mundo, vale a pena, tal, a utilização de mais de um canal. Então, tudo isso aqui é estratégico. Beleza? Então, as respostas às perguntas anteriores conduzem normalmente a uma primeira análise do sistema de distribuição implantado e a uma eventual decisão quanto à sua modificação. Então, para eu responder aquelas perguntas anteriores, já que eu falei que tudo aquilo era estratégico, né? Então, para eu responder essas perguntas anteriores, elas me conduzem normalmente a uma primeira análise do sistema de distribuição implantado. Então, é eficiente esse sistema de distribuição? Ou se eu colocar um outro, ou se eu terceirizar essa frota, tal, vai ser melhor para a empresa? Tá? Então, né? Cada um sabe o que está acontecendo dentro do seu estabelecimento. Cada um sabe o que está acontecendo dentro da sua indústria. Tá? Então, se decide colocar lá vários, ele tem que ter um motivo. Não pode ser simplesmente para fazer bonito. Tá? Fala, Felipe. Boa noite. Beleza, galera? Então, tranquilo até aí, né? Sem problema. Então, tudo é estratégico. Então, a melhor solução deve ser um canal eficaz, com um volume de vendas econômico e com boa rentabilidade. Então, se ela é estratégica, logicamente ela tem que ser eficaz. Se ela não está sendo eficaz, é porque ela está tendo um desperdício de dinheiro. Tá? Então, eu preciso, né? Vamos pensar estrategicamente. Se eu tenho a mais, ou se eu tenho a menos, também estrategicamente é muito ruim. Se eu tenho a menos, é sinal de que eu não estou distribuindo em determinados locais que eu poderia estar distribuindo. Ou não também. Tá? Se eu não tenho outros canais de distribuição, como é o caso do leite brancão, é porque eu não preciso. Eu estou com uma eficiência muito grande na distribuição. Tanto é que, por exemplo, eles vendem para a nossa região, por causa do produto ser perecível, tá? E eles também vendem a sobra, porque às vezes sobra, para uma cooperativa central, lá, que nem lembro o nome, qual que é lá, mas para uma cooperativa central que vem buscar esse leite. Tá? Então, ele tem que ser eficaz, pessoal. Beleza? Item 3, a distribuição direta pressupõe custos fixos elevados, que, para serem recompensados, requerem altos volumes de venda ou margens elevadas. Volto a lembrar uma historinha que eu sempre falava para vocês, de que as empresas estão querendo mandar o produto diretamente para o consumidor, né? E isso, eles ganham naturalmente mais com isso, né? Porque eles estão vendendo pelo dobro do valor que eles venderiam para um lojista, tá? Então, beleza, até aí tudo bem. Só que eles perdem isso, Se você não tem uma loja distribuidora desse produto, ou seja, onde o consumidor vai lá buscar, o custo se torna muito caro. Por exemplo, para você receber um produto na sua loja,
a fábrica, muitas das vezes, ela banca esses produtos. Tá? E aí, pessoal, se você for ver bem, o custo, por exemplo, de correio, ele é muito alto comparado a uma transportadora. Por quê? Porque a transportadora, ela ganha no volume. Tá? O correio, ele ganha não no volume, ele ganha justamente no individual, de que você cobra caro para você mandar um produto. Tá? Então, eu preciso checar, preciso ver tudo isso, ó, vale a pena. O maior exemplo disso é essa historinha que eu estou falando para vocês. Então, eu só tô pesquisando, por exemplo, o lucro que eu vou ter. Só que eu não estou pesquisando os gastos. Tá? Se eu for vender diretamente, o custo de entrega ele vai ser muito maior. Tanto é, pessoal, que algumas empresas estão utilizando sistemas terceirizados de entrega. Por exemplo, o Mercado Livre. As pessoas que distribuem na sua cidade são empregados do Mercado Livre? Não, elas são terceirizadas. Beleza? Então, é mais fácil para o Mercado Livre, mais barato. Muitas das vezes vocês veem lá que o frete é grátis. Por quê? Porque justamente o Mercado Livre ele diminui esse custo para quem está vendendo o seu produto através do Mercado Livre. Ele não interessa ganhar nisso nele. Interessa ganhar no volume de vendas que é feito de produtos dentro do Mercado Livre. Tá? Então, só que, né, o Mercado Livre ele trabalha de forma estratégica isso. Também, né? Trabalha isso de forma estratégica. Tudo bem, eu não vou te cobrar o custo de envio, só que eu vou te cobrar uma parcela daquilo que você vai vender do seu produto. Então, você vê que ela pode ganhar dos dois lados? Pode. Só que ela utiliza isso, Mercado Livre utiliza isso como um diferencial de vendas. Tanto é que os caras hoje, você praticamente nem ouve mais falar das concorrentes, que é a OLX, né? Muito pouco. Hoje é Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Tá? E Americanas, né? Que também tem um sistema de distribuição muito grande. Ok? Vamos dar continuidade. Ó. Podemos dizer que as modificações dos sistemas de distribuição se tornam necessárias sempre que ocorre uma das seguintes situações. Então, o que pode ocorrer para eu fazer essa modificação, para eu justificar essa modificação? Primeiro, o comportamento das compras, eles mudam. Logicamente, você também tem que analisar para ver se não precisa modificar a forma de entrega por esse canal de distribuição. Os mercados podem expandir-se. Tá? Logicamente, se eles se expandem, você precisa de caminhões maiores, às vezes, você precisa de pontos de apoio, como é o caso da Coca-Cola. Tá? Então, os produtos atingem a sua maturidade. Na sua maturidade, galera, o seu produto ele chegou num auge de vendas. Então, ele está bombando de vendas. Só que eu preciso pensar, quando ele assumir a maturidade, a tendência dele daí para frente é cair. E aí o sistema de distribuição ele não pode ser o mesmo. Ele não vai ser o mesmo. Tá? Então, novos concorrentes aparecem no mercado. Então, esses novos concorrentes diminuíram a minha venda. Então, eu posso colocar caminhões menores. São situações de exemplo, lógico, né? Existem N situações aí que você pode colocar para se diferenciar. São introduzidos novos sistemas de distribuição. Tá? Às vezes, por exemplo, que nem esses canais terceirizados de distribuição hoje, são novos sistemas de distribuição. No Mercado Livre é um novo sistema de distribuição. Já de log, não sei se vocês já ouviram falar,
Jadlog é um novo sistema de distribuição. Então, vale a pena eu terceirizar, né? Porque esses sistemas de distribuição eles são mais baratos, ainda que você mande apenas um produto, eles são mais baratos do que o correio. Beleza? Então, as modificações do sistema poderão ser operadas das formas citadas a seguir. Pela alteração de intermediários, substituindo empresas do canal de distribuição. Às vezes, pessoal, eu preciso tirar alguns intermediários. Não é sempre que eu preciso colocar intermediários. Às vezes, eu diminuir a minha venda, eu preciso mexer com o meu canal de distribuição. Eu preciso diminuir esse canal. E aí eu posso substituir as empresas desse canal, desses canais de distribuição. Por exemplo, entraram essas novas. Vale a pena eu migrar para elas? Se eu migrar, né, eu vou estar substituindo as empresas do canal de distribuição. Okay? Então, ó, pela junção de intermediários, vendendo repartição de serviços entre distribuidores, enquanto o intermediário se ocupa com a venda física, o outro comercializa via e-commerce. Então, você pode pegar e fazer um pool entre os intermediários, né? Você está responsável por tal coisa, você está responsável pela entrega do e-commerce, você está responsável pela entrega do produto normal. Por que eu fiz isso? Né? Às vezes eu estrategicamente, por exemplo, na implantação de um SSI Schiffer, por exemplo, às vezes vale a pena você juntar duas fábricas em uma para ter uma melhor, né, distribuição. Tá? Você já está pagando caro para uma empresa e ela pode estar, de certa forma, ociosa em determinado ponto. Se ela está ociosa, então, né, eu posso juntar duas para tentar melhorar isso. Ok? E eu juntando duas, logicamente, eu vou cair preço, né? Eu vou diminuir custos, né? Então, ó, pela eliminação de intermediários, quando o fornecedor decide eliminar o atacadista e vender diretamente ao varejo. Então, é lógico, né? Eu posso eliminar o intermediário? Posso. Só que eu preciso pensar no futuro, pessoal. Como eu sempre falei para vocês, eu acho que tem empresas, tem indústrias dando tiro no pé, eliminando intermediários. Tá? Eles não estão pensando que, por exemplo, você está começando a competir com a China. Só um minuto. Fala, Clésio. Boa noite. Então, eles não estão vendo que você passa a competir diretamente com a China, por exemplo, né? Que o custo é baixíssimo, que o governo subsidia sistemas de correio deles e tal. Então, o custo acabou se tornando baixíssimo. Então, a eliminação desses intermediários, pensando lá na frente, como é o caso dessas fábricas, tá? Elas podem não ter essa vantagem, porque você começa a competir com o produto chinês e você não tem nenhum diferencial. Quando você tinha esse intermediário, às vezes esse lojista que era intermediário, tá? Valia a pena por quê? Porque ele conhecia a sua comunidade. Ele sabia os gostos daquele cliente detalhadamente. Como que uma fábrica vai saber desses gostos detalhadamente? Não tem como. Tá? Apesar do Google Analytics estar aí, que é uma plataforma do Google que fornece dados para que você analise e tal, né? Ainda que seja dessa forma, nem sempre é vantajoso. Tá? Então, eu preciso decidir o que mais vale a pena, e vale a pena a longo prazo, isso vai ser vantajoso.
Pô, se eu fosse dono de uma fábrica, eu pensaria assim, meu, eu estou vendendo pela metade do preço para o lojista, por que eu não vendo direto? É simples, né? Você fala assim, nossa, é tão simples, isso vale tão mais a pena. Aí as empresas que fizeram isso, por exemplo, em Franca, estão pedindo, pelo amor de Deus, para o lojista voltar. Por quê? Porque a concorrência ficou muito acirrada e hoje você não tem a referência. Então, vale realmente a pena a eliminação desse intermediário? Beleza? Vamos para frente, ó. Então, todas essas decisões, elas devem ser tomadas cuidadosamente, ó, para os seus reflexos, para que os seus reflexos sejam mínimos. E eu falei, você precisa pensar, pessoal, em marketing, e eu incluo canais de distribuição dentro do marketing, tá? Eu preciso pensar em tudo que pode acontecer. Eu preciso prever isso. Tá? Caso contrário, você corre um sério risco de, como as empresas aí que eu falei de Francas estão vendendo diretamente para o cliente final, estão pedindo aos lojistas que voltem, pelo amor de Deus, a vender o produto deles. Tá? Por quê? Porque alguma coisa não deu errado, alguma coisa não deu certo. Né? Então, eu não previ aquilo. E agora, para você voltar aos seus intermediários, será que eles vão querer? Né? Então, essas decisões têm que ser tomadas cuidadosamente. Nenhuma empresa se manterá competitiva durante o ciclo de vida do produto que comercializa se não exercer um papel de adaptação contínua às modificações de mercado. Tá? Então, diante do ciclo de vida do meu produto, eu preciso pensar na minha distribuição. E isso envolve, a gente já vai ver no slide posterior, a gente já vai ver esse ciclo de vida, como que você vai atuar com esse canal de distribuição. Por que se fazer essas modificações? Tá? Então, ó, a inércia delas para se adaptarem às modificações do mercado ao longo do ciclo de vida dos produtos é o grande responsável pela quebra de competitividade. Tá? Então, a inércia desses canais de distribuição, aqui ele está falando no sentido da inércia desses canais de distribuição, e não o contrário, como eu estava dizendo para vocês. Né? O que ele está dizendo aqui é que, por exemplo, se um canal de distribuição ele se torna ocioso, então eu preciso adaptar ele ou eu preciso excluí-lo. Tá? Não posso ficar com ele do jeito que está. Então, ó, como é que funciona aqui no ciclo de vida de um produto? Ó? O ciclo de vida ele tem uma certa introdução, né, no mercado, ele tem um crescimento rápido, tá? Até atingir uma certa maturidade. E aí ele tem um declínio. Percebam que o volume, ó, volume de dinheiro, o volume de vendas, tá? O volume de vendas, ó, percebam que ele é ocioso. Ele é ocioso, não, desculpa, ele é diferente. A quantidade que eu vendo aqui na introdução, a quantidade que eu vendo aqui no crescimento, a quantidade que eu vou vender desse produto na maturidade e o declínio, eu preciso pensar que, por exemplo, eu preciso modificar esses canais de distribuição, porque não compensa mais eu utilizar todo ele num eventual declínio. Eu não estou entregando tanto produto mais para continuar com ele da mesma forma. Então, em toda a sua maturidade aqui, ó, chegando da introdução à maturidade, chegando ao declínio, então existem estratégias de canais de distribuição em toda essa parábola aqui, ó. Tá? Caso contrário, por exemplo, se eu mantiver o mesmo caminhão que eu estava utilizando aqui no início, eu utilizar aqui no crescimento, não vai caber. Tá? Não vai caber. Se eu utilizar aqui na maturidade o mesmo caminhão que
eu usei no meu período de crescimento, não vai caber. Tá? Pode caber se eu estiver utilizando um sistema ocioso. Por exemplo, vamos dizer o contrário. Se eu cheguei aqui, ó, eu utilizei na maturidade o mesmo caminhão que eu utilizei aqui na minha introdução, é sinal de que aqui na minha introdução o meu caminhão estava extremamente ocioso. Tá? Então, preciso pensar nisso, ó, de que o volume ele está mudando, ó. No ciclo de vida do produto, o volume, ó, ele está mudando. Consequentemente, esse canal de distribuição ele está se expandindo. Ele entra num declínio. Ué, eu preciso pensar se vale a pena continuar com os mesmos canais de distribuição, tá? Então, ó, a introdução, ó, na introdução, produtos novos ou de moda são introduzidos pelas lojas de especialidades, tá? Em segundo lugar, no crescimento, os grandes supermercados com um grande volume de vendas e serviços adicionais apresentam melhores características de comercialização. É lógico, ele está em franco crescimento, né? Quando ele atinge a maturidade, a concorrência invade os canais de menor preço. Então, vale a pena ali, eu já preciso começar a pensar de que ele vai entrar no declínio. Né? Por quanto tempo que ele vai permanecer? E ainda lembrando que tem alguns produtos que eles atingiram a maturidade, descem um pouco, estabilizam num sistema de vendas, como é o caso, por exemplo, da Coca, como é, mesmo sendo líderes de mercado, elas se estabilizaram lá perto do topo, tá, de vendas. Então, é o caso da Coca, é o caso daqueles produtos que estão há muito tempo no mercado, leite moça, maisena, tal, esse tipo de produto, tá? E no declínio, ó, os canais deverão evoluir para outro tipo. Exemplo, feiras, mercados, venda direta. Aqui sim vale a pena, né? Eu entrei no declínio, eu não estou mais vendendo, já não está mais compensando. Aqui sim valeria a venda direta. Tá? Então, aí sim. Ok? Quase terminando, galera. Então, ó, a escolha de sistemas de distribuição é uma decisão de grande impacto na organização, pois nem sempre pode ser facilmente modificada. Ó, isso eu tenho perguntado praticamente em todas as provas vocês rodeiam e não colocam aquilo que eu preciso, tá? E aí eu sou obrigado, às vezes, até a considerar determinadas respostas que mais se aproximaram, porque ninguém acerta. Tá? Então, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção nisso aqui, galera. Pelo amor de Deus. Ó, a escolha de sistemas de distribuição é uma decisão, é uma decisão de grande impacto na organização, lógico, tá? Pois nem sempre pode ser facilmente modificado. Então, galera, tudo que acontece dentro da fábrica, tudo que acontece no seu canal de distribuição, o seu concorrente ele não está sabendo dessa estratégia. Tá? Então, esse sistema ele é muito bom. Por quê? Porque você está escondendo do seu concorrente aquilo que você está tendo. Lembrando que no início da aula a gente falou que a mudança dos canais de distribuição ela é estratégica, né? Então, pessoal, se ela é estratégica, as pessoas não estão sabendo as outras concorrentes não estão sabendo o que é a sua estratégia, por que seu preço está tão baixo. Tá? Então, aquilo que é um diferencial, aquilo que meu concorrente não consegue copiar, tá? Aquilo que meu concorrente não consegue copiar, ela é uma estratégia minha. Quanto tempo as empresas levaram para achatar os seus papéis higiênicos?
para competir no mercado com aquela empresa que tinha achatado inicialmente. Né? Então, pensem comigo. Tá? Então, ela pode ser alterada? Pode. Mas, se ela for alterada, ela precisa, né, ser estruturada de uma forma que o seu concorrente não saiba. Precisa ter em mente também que as negociações não se concretizam de forma imediata, pois envolve longas negociações com representantes intermediários. Então, eu pensando a médio prazo, preciso pensar a médio prazo, porque a curto prazo, nem sempre você consegue fechar com esse intermediário. E aí, sua fábrica está produzindo, e você não tem aquele canal de distribuição. Tá? Então, cuidado. Para terminar, pessoal, portanto, a modificação de canais de distribuição é para qualquer empresa uma decisão com reflexos importantes em toda a sua estratégia. Lógico, falei sobre isso a aula inteira, né? O problema deve ser colocado como hipótese futura, ainda na fase de planejamento do sistema de distribuição, ou deve ser apresentado já como operação em andamento. Tá? Então, eu vou definir o que é melhor para mim. Tá? Então, ele está pensando no futuro e analisando o presente. E aí eu vou tomar as decisões que são, se elas são estratégicas, eu vou tomar a melhor decisão de escolha do meu canal de distribuição. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal. A gente termina cedo hoje, as 2 aulas hoje eu terminei cedo. Tá? Também não vou, a gente está no final agora, também não vou forçar muito, não, para colocar mais matérias e tal, né? Porque vamos ver se acaba essa história de Covid aí, que também já estamos de saco cheio, né? Vamos ver se acaba isso e a gente volta ao normal, né? Então, deixa eu fazer a chamada. O negócio está lento hoje. De novo. Então vamos. Pleasant, aí, Daiane, Felipe. Felipe não tá? Não? Eu tinha visto ele. Gabriela. Presente. Okay. Zé Luiz. Lana. Lucas Correia. Lucas Natan. Natan não está aí hoje? Monique. Presente. Wesley. Beleza, galera. Então, até amanhã, então, na nossa aula de marketing. Não perca amanhã que a gente começa com marketing digital, tá? Só uma introdução, por enquanto, no marketing digital, mas é importante que vocês assistam, beleza? Então, não perca. Se possível, não perca. Tá joia? Então, boa noite para todo mundo. Terminamos antes hoje. Libero vocês mais cedo. Right? Boa noite, professor. Boa noite, galera.